Obviamente, está errado faltar o treino, mas ainda tem esse ponto, né, Marra? Mariana, algumas oportunidades que às vezes a vida oferece, você não pode bobear. E o Michael, quando ele sai do Goiás, sai um jogador de contra-ataque. Sai um jogador que o Goiás roubava a bola, lançava o Michael e o Michael foi o Goiás na permanência na Série A, ganhando bons jogos, empatando o jogo com o Flamengo, inclusive. E o Michael que vai para o Flamengo, ele é exigido dele ter a bola. A gente gosta da sua velocidade, você vai ganhar alguns jogos para a gente assim, mas normalmente aqui a gente trabalha a bola, ok? E aí ele foi perdendo espaço. Quando o Flamengo tem diversos jogadores que não estão disponíveis, ele não pode bobear. Porque, entende? A sorte, como é, Samuel Rosa, se a sorte lhe sorrir, por que não sorrir de volta? E aí ele perde o avião. Uhum. Então, a única coisa aí, que o argumento do Flamengo a gente já sabe qual é, né, Eugênio? Por que tratou o Michael, o Léo Pereira de um jeito e o Gabigol e o Arrascaeta do outro? A resposta vai estar pronta. Porque o Gabigol estava de férias, porque o Arrascaeta estava de folga e os outros dois chegaram atrasados. O argumento é esse, certo? Não, para mim não é um problema você multar o Michael ou multar o Léo Pereira. A questão envolve como o Flamengo jogou assim para baixo do tapete, a questão envolvendo Arrascaeta e Gabigol. Eu acho que são situações diferentes, né? Cada caso é um caso. Eu cobrei Claro. A gente cobrou e a gente falou sobre a necessidade de um posicionamento do Flamengo que nunca aconteceu diante das irresponsabilidades cometidas por jogadores de destaque como o Gabigol. E muito do Gabigol, porque além de tudo estava num cassino clandestino, né? Algo que é contra a lei. Agora, o jogador não chegar, e aí é uma coisa de regulamento interno, né? Tem o treino, tem a viagem, aí eu acho que cabe a punição. Então, assim, não discordo da punição a quem chega atrasado, mas vou continuar dizendo que o Flamengo erra ao não se posicionar quanto à atitude extracampo numa pandemia de seus jogadores que são reflexo, que são espelho, que são ídolos e que podem influenciar. A impressão que dá é que o Flamengo concorda com isso e até apoia esse tipo de postura quando ele não se posiciona, quando ele minimamente não dá uma nota oficial dizendo que não concorda. O que o Flamengo nunca fez, muito pelo contrário. Como o São Paulo fez, por exemplo, no caso Arboleda, Mário. É porque fica aquela sensação de assim, não, eles têm moral, eles podem, eles têm crédito aqui não pode, né? O deles vai ser esse, não, mas eles chegaram na hora. O que o jogador faz fora não me diz respeito, não é isso, né? Não é isso, existe o regulamento interno, mas existe a responsabilidade também de todos ali. Né? É isso, Marcos. Existe uma questão social também. Isso. Importante. Tanto que quando a gente falou do Gabigol, né, Marra, quando a gente cobrou um posicionamento, a gente não cobrou a multa. Se isso não está no regulamento ali, não é a multa, mas é o posicionamento. Mais do que o valor material, certo? Porque você é um clube de futebol, né? Que você precisa ajudar também, né? Não tenho essa função aqui. Né? Tem essa função, é uma função indireta, né? De conscientização de sociedade. Ô Mari, o Pedro também falou de Gerson, né? Também falou sobre Davi Luiz, não foi isso, Mari? Exatamente, a postagem, o que mais mexeu ali na rede social e esse momento ali, né, Bruno, de negociação, quando as publicações começam de redes sociais, todo mundo vira Sherlock Holmes. Eu vou virar o Sherlock Holmes, aí vai lá no Instagram da mãe do Davi Luiz, que compartilhou a foto, e aí coloca um pouco de fogo nessa história também, Eugênio. É aquela história, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, é isso? Se ficar na encolha aqui, ninguém viu, passa o pano aqui, mas quando é exposto da forma como foi, porque a exposição, é o que eu dizia agora há pouco, significa muito, né? É uma ratificação de um comportamento. Simplesmente o cara ir. Porque quando ele vai e pouca gente sabe, ele erra, sim. Mas quando aquilo vira um case para todo mundo ver,
jogador é o que é a representatividade da figura pública. Mais do que um jogador de futebol, é a figura pública. Há jogadores de futebol que não são figuras públicas. Então, eles fazem o que fazem e ninguém presta atenção, ninguém percebe. Mas quando você ganha uma projeção, você passa a influenciar as pessoas, né? Em todos os seus comportamentos, positivos ou negativos. E, Mari, aí, assim, a gente viu um exemplo muito grande de pessoas também envolvidas, às vezes parentes, pessoas próximas, às vezes os próprios jogadores, eles estão gostando de mexer com essa coisa, certo? O próprio Então, quando a Vidal, Carol né, vai Bruno? lá e mexe com a torcida do Corinthians, imagina. Aí você mexe com a torcida do Flamengo, imagina 40 milhões ali, né? Aí é O engajamento que eu queria, né? Que faz enquete, não é, Mari? Aí, meu amigo, estoura. Porque aí alimenta toda essa narrativa que o torcedor está querendo e construindo nas redes sociais. Nós temos palpites, é isso que estão nos dizendo aqui? Palpites não. Isso é gabarito. Quero ver. Resposta. Não tem pergunta, tem resposta, né, Marco? Deixa eu ver. O que vai acontecer, Mari? Fala você, Bruno. Fala você aí pro Fã do Esporte. Então, deixa eu ver. O Brasil vai ganhar do Equador de 2-1, tá? Mas na TV do Marra foi 3-0. É verdade. Atlético... o 1-1, tá? Isso aí tá definido. Atlético Goianiense e São Paulo, pode cravar. Assim como vocês já podem ter certeza aí do empate do América com o Corinthians. Só o resultado aí que existe uma certa divergência. Mas já é certo que o Fluminense vai vencer o Cuiabá por 2-0, Mariana. É que eu vou te explicar. Olha. Comprometendo. Eu preciso explicar isso. É porque eu e o Eugênio, a gente tem essa conexão com o além. E além do além, a gente tem conexão com o futuro. É que na televisão do Eugênio, ele não percebeu que teve VAR em alguns lances. É isso. É questão de detalhe, de ajuste. Então, quando é jogo, que ele já fica tranquilo. Poxa, hoje vamos perder, então não preciso nem me estressar, hoje vamos ganhar. É isso, é nosso serviço aqui para a saúde mental do Fã do Esporte. Vamos falar sobre o São Paulo, então, que entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, e o Eduardo Afonso traz todas as informações. O treino que começa daqui a pouquinho no CT da Barra Funda, o último na capital paulista, antes da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo joga neste sábado em Goiânia contra o Atlético, vai definir o time de Crespo, que deverá ter uma mudança tática. Ao invés de um atacante, com a recuperação completa de Luciano, à disposição para atuar 90 minutos, o São Paulo vai com 2 atacantes. Com isso, o Igor Gomes deve deixar o time titular e Gabriel Sara ser recuado para formar o trio de meio-campistas. Essas 2 posições no ataque serão provavelmente ocupadas por Luciano e Pablo, que é o artilheiro da temporada com 6 gols. Mas como Rojas não foi para Teresina poupado, não será surpresa se ao invés de Pablo, Crespo optar por uma dupla rápida, Rojas e Luciano. Quem também corre por fora, depois dos 2 gols marcados em Teresina, é Éder, que aguarda uma oportunidade. Nas demais posições, Daniel Alves e Benítez ainda precisam de no mínimo 15 dias, seguem de fora. Arboleda, na seleção equatoriana, cede mais uma vez vaga para Bruno Alves, enquanto que no meio de campo, outra novidade. Sem Lisiero na seleção olímpica, Rodrigo Nestor vai formar o trio de meio-campistas com Luan e provavelmente com Gabriel Sara. Mari, então, Bruno, tem muita informação chegando. Muita coisa. Eu baixei o ESPN App e ativei ali notificação de São Paulo. Aí pintou bolinha, mas eu não abri ainda. O que é, Mari? Tem, na verdade, 2 informações. Então, a primeira, gringa. Thiago Silva estendeu o contrato dele com o Chelsea, tá? Vai até o final de 2021, 2022 da nova temporada. Agora, sobre o São Paulo. Sobre o São Paulo é o seguinte, o Crespo, ele apresentou sintomas de gripe e ele testou negativo para a Covid-19, mas ele apresentou sintomas de gripe, então, por precaução, por um cuidado, o São Paulo afastou o treinador, então, para ele se recuperar, enfim, já que ele está apresentando esses sintomas. Juan Branda vai treinar o time, o auxiliar. Sim, mas perfeito, né? Neymar, na dúvida, descansa, se recupera, não expõe os outros ao risco e ele também não se expõe, certo? Sim, certamente, é isso. Eugênio, eu acho que o São Paulo tem aparentemente lidado bem com esse tipo de questão, não? Tem, mas preocupa, né? Quando o técnico
corre esse risco, né? Porque o técnico está em contato de vestiário com os jogadores, né? Verdade. Vamos ver, torcer para que não se confirme, que seja quadro gripal mesmo, e que não se espalhe pelo time, porque é um momento difícil, né? É um momento... Aliás, todo... E ainda mais Arboleda, né, Eugênio? Tem o caso do Arboleda. O Arboleda foi separado do elenco, né? Então, assim, não sei se chegou a haver contato dele depois da tal festa com o Crespo, comissão técnica e tudo. Mas se o Crespo estava trabalhando essa semana, teve o jogo terça-feira, né? Então, torcer para que não haja algo mais grave que pegue nos outros jogadores, né? Nos outros integrantes da comissão técnica, primeiro pela saúde deles, obviamente, né? E segundo, pelo momento do São Paulo, que isso pode gerar uma descontinuidade grande de desempenho. Se você tem uma sequência, olhando esportivamente, uma sequência de jogos sem muitos jogadores, depois para reconquistar um ritmo de jogo, reencontrar um padrão de futebol, pode não ser tão simples assim. Ô Marra, o jogo é nesse sábado, certo? Às 7 da noite, contra o Atlético Goianiense, que aprontou aí bastante contra o Corinthians nos últimos dias. Sim, e que tem jogado bem, né, Bruno? Tem jogado bem há algum tempo, né? O Fã Esporte, que está sempre com a gente aqui, tem percebido que a gente tem elogiado, especialmente nos jogos, eu sei, não se classificou na Sul-Americana, mas nos jogos pós-Sul-Americana, por causa do momento do Atlético Goianiense, né? É um time que tem privilegiado velocidade, é um time que é agressivo, que se fecha bem, que se fecha muito bem, né? O espaço entre as duas linhas de quatro que normalmente o Barroca colocou nos últimos jogos, né? Especialmente no último jogo contra o Corinthians, é difícil jogar por ali, jogar nas entrelinhas, né? Do time goiano. E é uma sensação. Bruno, olha isso. Ganhar 2 vezes em sequência do Corinthians, ter um histórico contra o Corinthians, não sofre gol contra o Corinthians. Esse time tá acreditando em tudo. Já é dragão. E ainda agora está acreditando em tudo. Então se torna perigoso. Já é dragão e está matando São Jorge? Eu não tinha pensado. Então. Oi, Eugênio. E desses jogos contra o Corinthians, do Atlético Goianiense, o São Paulo já também tem uma noção, o Marra rindo, do que não fazer também, né, Eugênio? Bem que o jogo não é na Lua, né? Senão ia complicar um pouco mais. Tem noção do que fazer. Resta saber o seguinte, qual é a situação, eu pontuei isso aqui ontem, sobre o Ronald, que foi um jogador importante do Atlético nos 2 jogos com o Corinthians pela velocidade. Ele sai sentindo a virilha, pela nossa experiência aqui, dificilmente estará em campo. Então, é um desfalque considerável dentro dessa proposta de jogo, porque ele estava sendo fundamental na articulação das jogadas pela ponta direita ali, um jogador de muita velocidade, né, que foi muito bem nos 2 jogos contra o Corinthians. Sem ele, pode ser que haja alguma outra alternativa. Oi. E vale lembrar que o Dudu também saiu, né? E o Dudu é importantíssimo, né? É o jogador, é o lateral que vai muito bem também, né? Claro, tem o Arnaldo que pode... corredor ali, né? Dos 2. Uhum. Os 2 fizeram aquele corredor ser muito forte contra o Corinthians. Claro que há outras possibilidades. Eu gostei do Marlon Freitas no meio-campo, com um bom passe, distribuindo o jogo, iniciando o jogo a partir da faixa central de campo. Gostei do João Paulo circulando entre as linhas de meio-campo em defesa do Corinthians. O Zé Roberto com presença diária para finalização. A dupla de zaga foi bem também, né? O Natan e o Éder. Uhum. Então é um time que está ajustadinho. Mas, assim, para mim foi muito importante o Ronald nesses 2 jogos. E aquela história, cada jogo é um jogo, né? Cada time tem um jeito de ser. O São Paulo é um time que tem muita intensidade na marcação, de dificultar justamente esse trabalho que funcionou contra o Corinthians. Bom, pessoal, é o seguinte, vocês sabem, a gente tem acompanhado aqui a temporada da MotoGP, é sempre muito interessante, nesse final de semana ainda mais, porque a disputa na Catalunha, a casa de Marc Marques, que nesse é claro uma atração. E tem um brasileiro que também está muito